Cartas de Cristo, Carta 6, leitura comentada por Josi Cardoso. A verdade em relação ao pecado. É preciso compreender que ao longo dos séculos as pessoas sentiram que certas facetas do comportamento humano eram prejudiciais para o bem-estar dos outros. Elas tinham testemunhado assassinatos, roubos de mulheres e de bens alheios, causas de grande dor e sofrimento para a comunidade, tornando a vida difícil, às vezes intolerável. Concluiu-se então que, com certeza, aqueles comportamentos deviam ser contrários à vontade daquele que chamavam Deus. Assim, deram àqueles comportamentos o nome de pecado e os definiram como sendo o mal. Finalmente, os profetas concluíram que tal comportamento aberrante devia originar-se de uma força malévola, oposta a Deus, e a chamaram de Satanás. As pessoas ameaçaram e castigaram umas às outras, na crença de que os pecados eram maus e de que seu Deus castigaria os homens pelas maldades contra os outros. Até hoje se pratica esse comportamento nas igrejas. Os líderes religiosos tentam controlar as pessoas pelo medo. O conceito de pecado contra Jeová, o eterno e infinitamente poderoso Criador, era um hábil e poderoso método de controle das pessoas. As crenças da igreja são uma trágica farsa de tudo que tem a ensinar as pessoas na Palestina. Moisés foi o primeiro que consagrou a crença no pecado e no castigo, na forma dos 10 mandamentos. Moisés disse que Deus deu a ele os 10 mandamentos e que, se os israelitas os desrespeitassem, teriam que sofrer o castigo. Em alguns casos, isso significava a morte por apedrejamento. E ensinou que, se desrespeitassem as leis, estariam pecando contra seu Deus. A verdade exata é que Moisés foi ao monte para rezar, pedindo um meio para controlar os israelitas rebeldes. Em resposta àquela oração, recebeu por inspiração os 10 mandamentos, dados a ele para ajudá-lo em sua tarefa de dirigir os israelitas sem perigo em sua jornada no deserto, com o menor grau de confusão. Religiosos aceitam e creem de todo o coração em um Deus que, segundo dizem, instruiu Moisés a engajar-se em comportamentos agressivos e massacres, ao conquistar a terra prometida. Esta era uma terra bela e produtiva, que foi arrancada sem piedade de um povo trabalhador, assassinado aos milhares. Isso foi considerado como a coisa certa a fazer, uma vez que Deus tinha prometido para eles uma terra bela na qual se estabeleceriam. Até hoje, os religiosos creem que, como Deus falou com Moisés, deve ter sido Deus quem decretou o derramamento de sangue. Em sua Bíblia, há muitas descrições semelhantes e horrendas sobre guerra e derramamento de sangue, e são consideradas permissíveis, justas e corretas, porque se acreditou que Deus ordenou a eles ir para a guerra contra os gentios. Você pode perceber na história dos judeus o desenfreado impulso do ego, no qual inclusive Deus é usado para isentá-lo de toda responsabilidade. No momento de exaltação do próprio poder, tornou-se permissível e justo ignorar os 10 mandamentos e realizar um extermínio em massa. Eles acreditavam não estar cometendo nenhum pecado, pois o massacre tinha sido ordenado por Deus. Que Deus! Você pode perceber por que era necessário que eu nascesse na Palestina e vivesse entre os judeus em um esforço de ajudá-los a ver que suas crenças e práticas tradicionais eram totalmente contrárias à natureza da consciência divina, que verdadeiramente havia dado a eles o ser? Através dos séculos, os homens lutam com o conceito de pecado. Muitas pessoas sinceras ficam aflitas com a maneira pela qual ofendem a Deus e rezam pedindo seu perdão. Há muito tempo,
sacrificavam um sem número de animais no templo de Jerusalém para apaziguar a Deus, na esperança de escapar das consequências dos seus pecados. Desde aquela época, inumeráveis livros foram escritos sobre o tema, expressando pesar e horror por ver o estado da alma dos homens, incluindo a mudança de comportamento pelo açoitamento com chicote, para torturar a carne e fazê-la pagar pela maldade de pensamento, palavra ou ato. Muitos desses livros foram aplaudidos pelos cristãos em toda a Europa e guardados em arquivos de instituições religiosas. Esses livros prendem as pessoas à antiga personagem de Jesus, pregando a salvação do homem do castigo dos seus pecados, por meio da minha morte na cruz. Como já expliquei, estas crenças são fisicamente impossíveis e contrárias ao fato da criação. Nenhuma divindade superior exige o pagamento pelos pecados. Este é um conceito inteiramente humano e pagão. Qualquer tipo de derramamento de sangue com o propósito de realizar ritos religiosos é paganismo. O que a Igreja Cristã tem apresentado aos seus seguidores é uma versão glorificada do paganismo. Quando as pessoas tornam outras infelizes, de um modo ou de outro, estão criando o seu próprio futuro em retorno. Não como retribuição, mas como uma atividade consciente de criação. Portanto, é uma questão de urgência combater fortemente essas crenças no pecado e na salvação por minha morte na cruz, e a substituição pela compreensão espiritual que está sendo fornecida a você nestas cartas. Antes de abandonar o assunto de doutrinas religiosas, quero deixar claro que, através dos tempos, alguns buscadores espirituais da Igreja Cristã purificaram suficientemente sua consciência para adquirirem uma forte consciência do poder que eles chamam Deus, e acabaram por reconhecer que a Igreja não ensina a fonte do ser. Porém, somente uns poucos evoluíram espiritualmente o suficiente para irem além dos parâmetros das crenças religiosas e sentirem um influxo do poder, uma vez que a grande maioria das pessoas só pode conceber a verdade por meio de uma terminologia terrena. Eu, o Cristo, tenho que dizer que até este momento, nenhum dos santos nem sequer vislumbrou a realidade da criação e a verdade por trás do comportamento humano, como eu estou apresentando agora para você. Sem dúvida, chegou o momento em que deve ser dita a verdade sobre o pecado e o comportamento humano, e o que as pessoas estão presentemente fazendo ao mundo e a si mesmas, com a condição de que você tenha abandonado completamente os mitos seculares da doutrina religiosa e esteja agora ansioso, receptivo e de boa vontade, abrindo completamente seu coração às realidades da existência. Se não for assim, então o que eu tenho a dizer não terá nenhum sentido para você. Acredite-me, você não pode misturar as suas velhas crenças religiosas com a verdade da existência. Se tentar fazê-lo, pode estar seguro de que não estará vendo a verdade, mas apenas a sua própria adaptação do que pensa que aprendeu com estas páginas. Se você continua a busca pela verdade da existência, mas permanece em um estado de divisão de convicção, pode continuar a buscar, mas com um grande custo para si, despedaçado pela indecisão, pelo medo e por uma contínua incapacidade de perceber o verdadeiro significado do novo ensinamento. Suas percepções e evolução serão parcialmente obscurecidas por mensagens originárias do antigo condicionamento de sua mente consciente e subconsciente. Talvez você não perceba a enormidade de tal problema neste momento. Porém, é um problema enorme porque as suas profundas crenças atuais são a sua verdade atual, sobre a qual você constrói a sua vida. Elas são a sua realidade,
Suas convicções e crenças fortemente enraizadas podem ser completamente ilusórias. Porém, se você crê inteiramente nelas em seu subconsciente, elas se tornam absolutamente reais para você. Mesmo que estas novas ideias que contradizem as suas crenças possam chamar a sua atenção, a sua consciência estará dividida e trará a você tremendo mal-estar e angústia. Lembre-se, a sua consciência é o tecido com o qual você elabora a sua vida. Este tecido de consciência é a base de cada resposta sua, para cada coisa que ocorre em sua vida mental, emocional e física. Sua consciência é sua realidade. Esta afirmação pode expressar-se de duas maneiras, e ambas são a verdade de sua existência. Sua consciência cria a sua realidade. Sem distinção de quais sejam os feitos de sua vida terrena. Quando as pessoas acreditavam que a Terra era plana, tinham medo de aventurar-se demasiado longe nos oceanos, pois temiam que o barco caísse pelas bordas. As pessoas que acreditavam em uma Terra plana viviam segundo essa crença. Quando Galileu disse que a Terra era redonda, foi considerado um herege. Porém, sua percepção de circularidade da Terra permitiu que os marinheiros adquirissem uma nova visão do mundo e empreendessem viagens para descobrir o que havia do outro lado do oceano. Foi necessária uma mudança de suas crenças para tornar isso possível. Você está em uma situação semelhante com respeito a estas cartas. Aqueles que as desprezam e as ridicularizam são como as pessoas que acreditavam em uma terra plana e que tinham medo de cair pelas bordas, se navegassem demasiado longe de seu ambiente conhecido. Seus horizontes são seriamente limitados por suas falsas crenças. Assim, os horizontes daqueles que creem que o mundo é sólido também são severamente restritos. Dia após dia, lamentam e se afligem pelas desgraças que desabam sobre o mundo, crendo que não existe nenhuma escapatória. Porém, as pessoas que puderem captar e dar as boas-vindas à verdade da consciência que atualmente estou apresentando ao mundo serão como aqueles que perceberam que poderiam viajar sem limites pelos oceanos, em todas as direções, com a condição de que tivessem a vontade de empreender tal viagem. Portanto, seu estado de consciência é o que você deve considerar como o mais importante em sua vida. Não as suas relações, posses ou posição de vida. Cuide de sua consciência e todas as bênçãos em todos os aspectos de sua vida virão a você. Por meio de sua consciência, você se alimenta de amor, harmonia, alegria e beleza interior, até em um beco de um bairro pobre. Com tal consciência, você será removido das ruas do bairro pobre para um ambiente mais compatível com seu estado interior. É assim que se sai de circunstâncias desagradáveis. Com base em tudo o que foi dito, você deveria agora ser capaz de ver que somente você cria a qualidade do seu mundo interno, esteja em uma prisão ou no comando de um navio, e pode melhorar seu ambiente, irradiando sobre ele a força da vida que anima o seu pensamento. E mais uma vez, sua consciência é a sua realidade, não seu marido ou esposa, filhos, lar, jardim, posses, títulos, lugar de trabalho ou amigos. Pois, seja qual for o lugar que as pessoas e as suas posses ocuparem em sua consciência, bom ou mau, esse lugar é apenas a sua percepção pessoal sobre eles. A realidade dessas pessoas não é verdadeiramente conhecida por ninguém. Ninguém tem acesso à bondade inata oculta em um caráter aparentemente negativo. E também ninguém pode suspeitar dos impulsos e desejos ocultos de um ser humano aparentemente bom. Sua vida externa se apoia apenas em sua consciência. Ela não cria ou determina, nem pode fazê-lo. Suas respostas conscientes. Você é o criador de suas respostas. Seu tipo de criação depende inteiramente das suas mais profundas percepções e crenças a propósito da existência.
Além do mais, você pode, a qualquer momento, escolher desmantelar gradualmente o seu antigo mundo interior, com a finalidade de criar um reino interior mais harmonioso, de amor crescente, vitalidade e alegria, ainda que os seus objetos exteriores, pessoas ou posses, continuem sendo os mesmos. O poder espiritual do tecido de sua consciência irradiará para o exterior e será absorvido pelas pessoas, plantas, tijolos e cimentos e por tudo que cerca nas imediações. Ocorrerão mudanças e melhorias claras em tudo que está no seu ambiente. Este é o seu destino nesta vida, ou em vidas futuras, chegar a esta plena e completa realização. Quando isto acontecer, você colocará o pé no caminho da maestria de si mesmo e então, gradualmente, avançará para tornar-se um verdadeiro mestre de seu mundo de consciência humana, interpenetrado e assistido pela consciência divina. Eu, o Cristo, recomendo a você esta carta. Eu o pus na plena posse de alguns dos fatos mais importantes da criação, que permitirão que você transcenda o ego, o guardião de sua individualidade, e volte à universalidade do ser, da qual você realmente veio. Você tem em suas mãos os meios pelos quais pode entrar no amor, alegria e realização pessoal incondicionais. Lembre-se de que eu disse a você que anseio pelo progresso do viajante espiritual. Enquanto avança pelo caminho que tracei para você, haverá momentos de confirmação de que estou de fato com você em sua jornada. Você o verá. Conserve sua fé nisso. Em todo momento, eu sustentarei no amor divino, pois sou o amor divino em ação. Acredite nisso e encontre descanso em minha consciência que o envolve. Dando início aos comentários desse trecho de hoje, e particularmente, esse é um tema que ainda mexe muito comigo, que é a respeito dessa percepção de pecado que a igreja, de uma forma geral, ela implanta e corrói as pessoas. Esse conceito de pecado, que acaba gerando culpa, ressentimento, raiva e muitos outros sentimentos de baixa vibração, eu acredito que é um dos mais devastadores perante as ideologias, as crenças religiosas que estão presentes no mundo. Essa ideia de pecado faz com que a gente se martirize por qualquer coisa, por menor que seja, que a gente possa ter cometido. E essa ideia de pecado também não me entra muito à mente, principalmente depois que eu comecei a estudar sobre o comportamento humano, sobre a forma como a gente age, como a gente é condicionado, porque a gente cresce em uma sociedade que gera a competição, que gera a superioridade, que faz com que a gente, quando criança, vá nutrindo esses sentimentos dentro de nós. E fica totalmente desproporcional e, de novo, muito ilógico a igreja nos cobrar uma perfeição se a gente é condicionado em erros, em comparação, em superioridade. Então você imagine o conflito que acaba gerando dentro de nós quando a gente, por menor que seja, novamente eu digo, por menor que seja um erro que a gente cometa, a gente acaba se martirizando, se condenando inconscientemente, justamente por conta dessa ideia que se apresenta de que Deus está observando e pronto para nos condenar por qualquer erro que a gente cometa. Se a gente reconhecesse primeiramente que os nossos condicionamentos nos levam a praticar atos que muitas vezes não vai realmente ser benéfico nem para nós e nem para as outras pessoas, a gente já descartaria essa ideia de pecado. Quando a gente compreende verdadeiramente como que o comportamento humano ele é moldado,
a gente não teria essa percepção de pecado ilusório criado e trazido há tanto tempo pelas igrejas. E isso, depois que eu comecei a estudar, ficou muito claro para mim e, de certa forma, ainda é uma coisa que me revolta quando eu vejo toda essa ideia de princípios religiosos que muitas pessoas tentam apresentar, sendo que nossos condicionamentos, as nossas informações inconscientes é o que nos levam a cometer certas coisas. Então, ao invés de levantar esse aspecto de pecado e condenar as pessoas por esses supostos erros que cometem, se fosse realmente apoiado no amor, se a igreja fosse realmente apoiada no amor, na compaixão, saberia que do outro lado, por mais que esteja encoberto por esses impulsos do ego, lá no fundo deles existe essa consciência, existe esse ser que é puro amor, que é pura compaixão, que é pura benevolência. E que está apenas sendo mascarado por esses impulsos que foram criados por conta desses condicionamentos, da forma que foi educada durante a infância, durante a primeira infância. Sem falar na grande hipocrisia que já se apresenta nas próprias escrituras, quando Moisés apresenta os 10 mandamentos e logo em seguida ele desacata esses 10 mandamentos sob a justificativa de que estava de novo agradando a Deus. Percebe-se o quanto é ilógico esses ensinamentos, que é totalmente moldado para criar um melhor conforto, uma melhor forma de manipular, de manter castradas as pessoas que estão sob domínio das religiões. Então, sim, isso ainda é uma coisa que me revolta de certa forma, porque para mim está muito claro o quanto essas nomenclaturas, esses conceitos são usados para manipular descaradamente as pessoas. Por mais que muitas das pessoas tenham a boa vontade de pregar a palavra de Deus, acreditando que realmente estão fazendo bem, ainda assim, essas pessoas, mesmo que também estejam manipuladas já por um sistema maior, a gente vê que da mesma forma que uma pessoa mata em nome de Deus, uma pessoa que tenta doutrinar outra, levando esse tipo de doutrina, da mesma forma, ao invés de estar aproximando de Deus, está simplesmente sustentando essa crença que manipulou por tanto tempo e continua manipulando a grande massa. Então, eu acho de fundamental importância esse tipo de conhecimento chegar para a grande maioria das pessoas. Se você que está acompanhando essa carta, compartilhe esse tipo de conhecimento, por mais que você diga, as pessoas não vão entender, ninguém tem a capacidade, as pessoas estão muito fechadas para isso, compartilha. Compartilha no seu status, no seu Instagram, compartilha para as pessoas que você acha aí que tem uma certa abertura para isso, porque quanto mais pessoas chegarem a esse tipo de conhecimento, melhor será para esse caminho espiritual, não só individual, mas para a humanidade como um todo. Então, fica aqui a minha sugestão, compartilhem esse vídeo, especialmente esse vídeo, esse trecho de hoje dessa carta, porque é uma coisa que precisa ser urgentemente quebrada. Essa ideia de pecado, essa ideia errada que as pessoas têm sobre Deus. Então, já deixo aqui o meu apelo e até a próxima leitura.